mais um Podcast do ar, você aqui junto conosco para esse programa gostoso que é até você, assuntos inerentes à saúde da família, saúde mental e principalmente a educação. Aqui ao meu lado, ela que manda prever, manda soltar, bate o escanteio e vai na área cabecear, lá no Fontes Educacionais, Thaís Nogueira. Oi, gente, tudo bem? Uma delícia estar aqui com vocês de novo e ele está animado hoje, pelo jeito eu tô perdida no negócio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH na fase adulta e para completar, com 3 TDAH aqui na sala hoje. Mas antes, os nossos patrocinadores. O nosso Não esquece. Nosso podcast é oferecimento do de Esquina Burger, Benjamin Psicologias, Karina Delis, DM Desenvolvimento Humano, Zona Collor Fonoaudiologia, Madame Linguagem e o apoio cultural da Cerqueira Jorge Advogados e Portal de Indaiatuba. Isso mesmo, e hoje nós estamos aqui com os queridos, a dona Sueli Campos, o Léo Campos, que vão falar um pouquinho para a gente sobre a vida adulta do TDAH e complementando ao meu lado mais um TDAH. Mais um, então, pois é. E o meu, depois de velho, descobri que tinha TDAH, mas vamos lá, porque sempre é aquela história, não, isso aí, você está depressivo, isso aí é uma questão de tomar um remedinho para dar um up e tudo mais. Até que um médico que pegou e falou, não, vamos fazer uns exames aqui, vamos conversar, eu acho que você tem TDAH e a questão de uns 4 anos, 3 anos, 4 anos, o psiquiatra chegou à conclusão de que realmente o que eu tinha era TDAH. E como é que começou com vocês na família ali? Primeiro, gratidão pelo convite. Eu acho que aí tem uma muito importante para a gente falar mesmo. Estou aqui com a minha mãozinha querida, que eu acredito que ela tenha passado um pouco mais de dificuldade do que eu. Que eu quero dizer assim, ela foi descobrir agora, há pouco tempo, né, por causa dos nossos estudos, da nossa busca, né? Eu também fui diagnosticado na fase um pouquinho mais velho, que a gente fala, né? Ainda mais velho um pouco, depois dos 35, mais ou menos. Eu tinha... Um amigo meu tinha falado que eu poderia ter dislexia. Começou assim. Isso foi com 30 e poucos anos. E aí eu nunca tinha ido atrás, tal. Quando minhas filhas nasceram, eu comecei a fazer um acompanhamento com elas na escola. Para ver se tinha dificuldade, porque eu tive muita dificuldade escolar, né? E minha mãe que diga, né, mãe? Pela ignorância, ele sofreu também na minha mão. Eu não sabia que eu tinha também, né? Sim. E daí eu comecei a ir atrás, ir na escola, acompanhar tal, e sempre aquela mesma história. Leva sua filha numa fono, o problema é fono, o problema é fono. E olha, eu rodei muito, cara. Rodei muito até um dia que eu falei, chega, não dá, porque foi uma cena para mim muito forte. Eu cheguei na casa das minhas filhas, eu era separado já, e minha filha mais velha falou assim, pai, sobe aqui no apartamento, que aconteceu uma coisa. E quando eu subi, ela vem branca, me entrega uma faca. E ela fala assim para mim, eu falei assim, pai, a Bia, que é a minha mais nova, falou para mim, pega essa faca, enfia no meu peito, me mata de uma vez, porque ninguém consegue me entender. Não, Uau. que forte. E daí minha mãe, o que eu falava quando era criança? Ele, quando eu chamava atenção, ele falava: por que você não pega uma faca e enfia no meu peito e me mata de uma vez? Olha só. E foi ali que deu o start. Falei, opa, não está na minha filha. Está primeiro em mim, para eu poder compreender. E aí eu comecei um processo muito forte de buscar, de acompanhar ela. Rodei, no Brasil principalmente, rodei muitos lugares. As escolas não são, na minha opinião, não são preparadas, não eram preparadas, né? E eu só tive êxito mesmo para conseguir laudar minha filha. Elas foram morar na Espanha. Eu tive que ir para a Espanha, conversar com um colégio lá na época público, e eles toparam fazer um diagnóstico. E aí a gente passou durante um processo, acho que lá foram 7 meses de acompanhamento, e o diagnóstico dela foi TDAH e dislexia. Cara, só dessa forma eu consegui, porque no Brasil você não conseguia nada não. Foi aí que eu acabei descobrindo, eu fui laudado também depois, eu fui buscar a dislexia em si.
depois do adulto é mais difícil de você cravar que você Sim. tem dislexia ou não. O TDAH foi um pouco mais simples, mas todo o meu processo escolar, a minha infância, prova esse TDAH. E a minha mãe, tadinha, ela foi descobrir há pouco tempo, né, mãe? Que eu venho conversando com você. Muito, né? Na minha infância, tudo. Eu era burra, porque eu não decorava as coisas, preguiçosa. Eu sempre fui muito ativa, mas nesse ponto, sabe, de esquecer as coisas, sabe? Que nem hoje eu tô velha, é normal isso. Mas a minha infância era terrível, era terrível. E assim, eu fui muito discriminada porque minha mãe deu o que ela pôde. Então, Também não tinha não tinha conhecimento. Eu depois também não tinha conhecimento também, ele sofreu um pouco na minha mão por causa disso, entendeu? Por ignorar o problema. Mas graças a Deus temos sim. E como que a senhora, dentro dessa investigação do Léo, em relação a ele, a Bia, tudo que a senhora via, o que refletia na senhora sobre as suas dificuldades? Nossa, foi terrível, porque assim, né? Eu sofri muito porque eu acumulei muita mágoa, tristeza. Eu me achava ridícula, feia, que eu não podia falar, tinha vergonha de. Até hoje ainda tenho um pouco assim, né? De ir nos lugares, entendeu? E fora isso, eu era discriminada, assim, entre as minhas irmãs, entendeu? Sofri um pouco. Mas minha mãe deu o que deu. Eu agradeço muito a ela por eu estar aqui. Mas ela também devia ter. Em termos de rompantes que ela tinha com a gente, foi o mesmo rompante que eu tive com ele. Tá. Não na história até que né? Porque a ignorância era bem maior, entre aspas, a ignorância. E aí, quando ele começou a falar, eu comecei a analisar. Estou procurando melhorar, né? Ainda mais agora com a minha idade, mas a gente sofre muito. Porque também é uma grande dificuldade as pessoas entenderem o que é o TDAH, na minha visão. Sim. Né? E pessoas que vivem ao nosso lado, se elas não compreenderem, é mais difícil ainda. E a primeira aceitação é a família. É uma dor, assim, se eu puder falar, se as pessoas pudessem entender a dor daquelas pessoas que têm o TDAH e não conseguem se expressar, não conseguem se compreender, se elas tivessem a capacidade de compreender a dor, talvez elas teriam um pouquinho mais de resiliência ou atenção com essas pessoas. É verdade. Né? Eu lembro que quando minha filha foi laudada, né? As especialistas chamou a gente para uma reunião e aí o velho discurso é assim, mas isso daí é modinha. Né? É modinha. E a mãe, na época, junto com o marido dela, falou assim, mas será que isso não é modinha? Ela falou para as especialistas. E eu lembro que as especialistas, assim, ficaram assustadas. Né? Ainda mais lá fora, eles são online, né? É outra esfera. Ela bateu na mesa e falou assim, olha, me perdoe o que eu vou falar para vocês, e é com carinho. Vocês não têm noção de ciência, nós estamos falando do aspecto científico, comprovado, né? E eu vou explicar qual o tamanho da dor da sua filha. Nós temos aqui 50 alunos que vêm aqui todos os dias. E aí eu passei uma tarefa para sua filha fazer, que era pegar e escolher um aluno e escrever uma cartinha de motivação. Ela foi para o painel, ela falou assim, eu não posso. Ela falou, mas por quê? Eu falei assim, porque os 50 merecem a minha opinião sobre eles. Daí eu falei assim, você entende o tamanho da expectativa de uma criança que tem TDAH? Ela quer acolher todo mundo, ela quer dar o melhor dela para todo mundo, porque ela sente a falta da rejeição. Então, Então, é uma dor que, assim, não é... muitas pessoas podem escutar a gente, ver a gente falar sobre esse tema e relativizar. Né? E eu sempre falo, quando quero explicar sobre TDAH, porque eu cheguei até a ir dar palestra em algumas escolas sobre TDAH, porque como ninguém compreendia, eu tenho que falar o que eu não sou especialista em TDAH, mas eu sou especialista em TDAH. Né? Então, o que eu explico para todo mundo, quer ver a disputa entre TDAH
e os considerados normais, né, que a gente fala, pede para o TDAH bater palma, o normal vai bater palma sim. Você vai escutar o som. Aham. Quando você pede para o TDAH bater palma, ele vai bater palma. Só que é outro som. Então, como eu vou colocar o ambiente competitivo igual? Não existe. E esse que você falou do modismo é verdade, porque o próprio profissional que estava me acompanhando, ele estava resistente, muito resistente em dizer que eu tinha TDAH. E para ele era muito mais fácil eu dizer que eu estava num processo depressivo e que eu tinha que tomar antidepressiva, né? E eu falei para ele, eu falei, cara, mas eu tô me sentindo assim, assado, cozido e tudo mais. E aí acho que depois de tanto pentelar ele, eu falei, cara, porque não é só isso, não é questão da depressão. Eu acho que eu já tô com um quadro referenciado. E aí de tanto insistir, ele falou assim, foi até uma consulta online. Foi no meio da pandemia, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar uns testes, você faz e me retorna. Aí ele me passou, eu fiz, devolvi para ele. Aí me chamou no vídeo de novo. E ali, aí ele começou começou a se aprofundar nas respostas, nas perguntas e nas respostas e tudo mais. Aí no final ele falou assim, você tem TDAH. Agora nós precisamos ver o grau do TDAH, eu vou te encaminhar para uma profissional e tal, e assim foi. Mas até chegar nesse processo, foram 2 anos aí que a pessoa estava me tratando como como é que chama? Um depressivo. Doido, né? Mas é assim, é doido essa situação, é muito doida, porque hoje eu recebo muitas crianças que as escolas encaminham para fontes educacionais dizendo que tem hiperatividade, que tem déficit de atenção, que tem dislexia. E aí os pais vêm com aquele medo, socorro. Eu falo assim, vamos por partes. Mas na hora do diagnóstico tem que ser tipo de ecoestripador. A gente tem que ir por partes. Não adianta chegar, encher a criança de teste, encher a família de questionário e você não entender a situação. Então, hoje, é claro que 25% dos que chegam é falta de rotina, é falta de ensinar autonomia na criança, é falta do pai acompanhar o estudo, o desenvolvimento, falta de estímulo, porque fica celular, videogame, fica largado aí, pega um livro, não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe fazer uma pontuação otílico, né, então assim, então eu explico para os pais, pode ter? Pode, mas eu tenho que ir por partes. Então, eu vou tirando as pedrinhas do caminho. E muitas das crianças que a gente bate o TDAH são super falantes, são super animadas, são super desenvoltas. Daí o pai fala assim, mas como? Se tem se fala, se gesticula, se dança, se tá lá no palco, como? Né? Então, tem essa concepção também da aceitação da família e o medo do rótulo. E a escola que não sabe lidar com isso. Ah, então eu vou pôr 10 crianças na biblioteca para fazer prova porque é silencioso, uma pessoa para ler para todo mundo, a prova é adaptada igual para todo mundo. Põe lá. Que adaptação é essa? O seu TDAH não é igual da sua mãe, não é igual da Bia, não é igual dele, que adaptação é essa? Então, a gente entra de encontro com estigmas, com dogmas, com culturas, às vezes inúteis. Eu concordo 100% Né? com você, assim, essa questão do que você passou sobre o diagnóstico, a dificuldade das pessoas darem atenção para isso. A minha mãe, recentemente, ela passou também por uma psiquiatra, uma neuro, porque eu fico insistindo. Vai atrás, você não precisa. Mas ninguém... Só que toda vez que ela vai, por causa da idade dela, fala, não, isso daí é estado depressivo. Corre o risco ainda de darem Alzheimer, senhor. Não é isso, isso aconteceu. Começaram a duvidar que ela poderia estar num processo de Alzheimer. Eu sou alegre, eu sempre disfarcei a minha
dificuldade, né? Desde criança, sempre fui de fazer piada, de brincar, de coisa. Ela foi fora da curva. Ela foi uma mulher dos tempos modernos fora da outra época. Até hoje, não gosto de desânimo. Eu posso ter, eu tenho fibromialgia, então quem tem sabe a dor que é com tudo isso. Então, assim, eu sempre tive aquele impulso de querer provar que eu não estou bem. Eu não queria falar, eu queria que eles enxergassem que eu não estava bem, entendeu? E hoje até o Léo brinca muito bem. Vai, mentira, vai, levanta, você tá boa. É, porque assim, a gente se entrega, acaba se... Sim. Eu agradeço muito ele, porque se não fossem os médicos que eu fui, nunca falou nada. E aí eu tenho que preparar a família para entender também isso, porque quem não tem, é difícil compreender, né? A gente estava falando da depressão, porque o TDAH tem a questão da baixa autoestima. Sim. Às vezes eu falo para as pessoas, eu falo assim, vocês não sabem que vocês acordam todo dia, mas um dia você se olha no espelho, você fala, cara, eu sou bonito, hein? Pô, tô gostando de mim. Passou 5 minutos, eu me olho no espelho e falo, cara, você é pior que você não. É verdade. Esse é o você, né? Então oscila essa questão. E tem uma outra característica também que eu acho que assim, existe o TDAH com H forte, que é para fora, sim, e existe o TDAH com H para dentro, que as pessoas não conseguem entender. Então toda criança mais ativa e hiperativa, ela talvez vai ser considerada como um TDAH. E aquela criança que é mais quieta, ela vai ser considerada, não, ela só é quietinha. Ela pode ter muito mais o TDAH do que aquela que porque eu fui uma criança assim. Eu fui uma criança extremamente quieta, extremamente... Minha mãe me colocava num canto. Não, eu sentadinha assim, ele ficava quieto. Tinha uma amiga minha, minha irmã, falava assim, ai, leva o Léo no médico, ele tá tão quieto. Ela já estranhava. Eu também estranhava. Não era. Porque meu irmão é imperativo. Não, Lê é ligadão, né? Então, e daí... Eu já era apaziguador. E daí, acho que esse é um outro problema também, né? Então, eu classifico o TDAH, aquele menino ali, ele tá muito serelepe, né? Muito agitado. Não. Então, ele tem TDAH. E não é isso, né? Então, eu vejo para o adulto, ou acompanho no Facebook, alguns grupos de pessoas que têm TDAH. E a hora que você começa a ver a conversa dessas pessoas, você fala, gente, ninguém se entende. Não, é uma conversa que ninguém... De maluco. É muita dor, ninguém me vê, ninguém me escuta, ninguém me percebe, né? Medo da rejeição, o medo da rejeição é absurdo, é absurdo. É que eu vim de uma criação que talvez meus pais não tinham... digamos assim, o conhecimento técnico, né? Mas eles tinham um conhecimento espiritual, que eu quero dizer assim, eles sempre colocaram a gente espiritualmente vivos dentro de casa. Então eu podia falar, podia me expressar, então eu tive uma liberdade até religiosa. O respeito mútuo, né, de quem faz parte do processo. Fazia uma reunião por semana em casa, e daí eu posicionava meu modo de ver os filhos e dava liberdade para eles verem aonde a gente estava falhando. Desculpa. Legal. E ela colocava a gente numa mesa toda sexta-feira. Fazia a nossa oração em casa. E depois ela falou assim, vamos começar uma dinâmica aqui. Fala para o seu pai o que você viu que ele não fez legal essa semana que ele poderia fazer diferente. E a gente fazia essa troca de conversa. E a gente podia falar do adulto, o adulto falava da gente, então a gente tinha esse é o TDAH dela, essa capacidade criativa de perceber. De poder entender o outro dentro do aspecto do outro, né? O respeito, porque hoje em dia a gente vê que as famílias querem dar liberdade, autonomia, independência, só que nada disso é construído se você não ensina. Exato. Se você não ensinar, você não tem como. Minha filha tem total liberdade no quarto dela. Pinta, desenha, fura, pula. Tá,
e quando ela cair no mundo lá fora, o que essa lideridade está ensinando ela? Exato. Eu Né? sou muito general. Eu acho que até excedi. Mesmo é óbvio, vem de uma criação que é aquela criação mais possível, né? E aí essa linha mesmo, assim. Eu tinha medo de morrer por causa das dores que eu tinha. Então eu fiz uma pastinha com todo o documento. Macarão. Falei, se eu morrer, os documentos tá aqui, ó, vacina, tudo aqui. Mostrei para eles. E eu peguei, o que eu fiz? Ensinei eles a lavar banheiro. Ali, não saía do quarto se não tivesse pronto. Isso não é o dourado da vida. Não, é a vida. Você tem que ver que marido que eles são. Sabe? Eu falo para minhas noras, vocês têm que me beijar bastante, filha, isso. É o que a gente estava conversando, num dos programas anterior ao de vocês, a gente conversou sobre a terapia de casal, terapia sistêmica. E eu falo para a Letícia, o Léo conhece minha mãe, né? E eu falo para a Letícia, vai limpar do jeito que a mamãe gosta. Por quê? Porque precisa entender o que é o limpo, a linha, porque ela tem 13 anos. Então, para ela, tirar o cocô do chão, às vezes não tem a necessidade de lavar, de tirar. Então, e às vezes ela fala assim, do jeito da mamãe ou da vovó, da minha mãe, da avó Leda, que é o mais limpo do limpo. É o hard. Então, eu falo para ela, você tem que ter essa concepção. Você vai querer viver no quê? Na bagunça ou na organização? No deixo para depois ou é melhor fazer agora para ficar tranquilo depois? E dentro dessa questão que a gente está falando do TDAH, da questão de ser falante, de ser... Quando eu tive o burnout, há 3 anos atrás, eu descobri que quem tem o transtorno de ansiedade generalizada tem 80% mais de chance de ter o burnout, que é a depressão do TDAH, que é a questão do workaholic, de sair correndo, só que a hora que cansa, não sabe trabalhar com a mente cansada, com o corpo cansado, e aí trava ou cai. Ou você trava e foge, ou você trava e cai para a depressão. Então, são coisas que eu tive que vivenciar para ir estudar, para aprender e para trabalhar na clínica hoje. E que às vezes eles falam assim, imagina, você não tem isso, você está só cansada, você está só estressada, não, você é muito ansiosa, você tinha que fazer diferente, né? É difícil ter a chavinha, né? É difícil e assim, eu costumo falar quando estou perto de outras pessoas que você vê que elas têm uma certa rejeição, né? E para mim pouco me importa se eles estão colocando a sigla TDAH, ABCD, EFG, não importa. O que importa com tudo isso, que eu acho que assim, nós somos seres diferentes um do outro. Sim. E é só isso. Pela primeira vez a sociedade está podendo falar, putz, olha, a Thaís é diferente da Sueli. E tá tudo bem. Tá tudo certo. E aí a gente tem que lidar com essas pessoas de forma diferente, se for da forma como que a gente era tratado antes, como robô. Todo mundo de pé, de aula, põe todo mundo para aprender do mesmo jeito, e daí vai produzir sempre a mesma coisa. Daí é interessante que às vezes eu, em algumas palestras eu levo assim, você sabia que Leonardo da Vinci tinha TDAH? Você sabia que Albert Einstein tinha TDAH? Tom Cruise, Walt Disney, Cristiano Ronaldo, Messi. Lewis Hamilton, que é o piloto de Fórmula 1, tem TDAH. Isso me prova aí. O que prova isso? O Tom Cruise ainda é a dislexia junto, né? O que prova isso? Mostra que se você tem alguém do seu lado, a família, te apoiando, te dando o foco, te dando... Cara, você pode ser o que você quiser, sem dúvida. Você tem essa liberdade, mas a gente tem que respeitar quem nós somos. Eu comecei a compreender melhor por causa do autoconhecimento, né? Então, assim, por que o TDAH da minha mãe é diferente do meu? Aí você começa a pensar, é diferente primeiro. A história de vida dela é diferente, os pais dela diferente do meu, os traumas dela são diferentes do meu, a época que ela vivia é diferente do meu. Então, só aí já tem. Daí tem uma outra parte que é a genética, que é qual o perfil mental dela? É diferente do meu. Daí falam, não, os TDAHs todos são desorganizados.
Mas nem tira, mas não tira. O mesmo jamais. O modelo mental é de organização. A minha mãe vem de uma criação que, cara, é tudo certinho. Mas só que se eu chegar na casa dela 1 hora da manhã, todos os dias, eu falo assim, vamos na feirinha da esquina? Ela vai. Eu tô cara, eu já mas É. ó, eu já não tenho, porque se eu sou um cara mais programado, você vai chegar 1 hora e falar, não, calma aí. Eu já calculei que eu vou ter que dormir até as 8 horas da manhã, que vai quebrar minha agenda, eu não vou. Não vai. Para ela, não. Ela vai. O TDAH é igual. Exatamente. E é tudo uma questão do respeito, né? Do respeito ao que é aquela pessoa. É o que é um relacionamento, é uma vivência, é você saber o limite do outro. E hoje o que a gente estava falando das escolas, eles não têm essa visão do limite. Eu conversei com uma escola que eles têm o processo de alfabetização fonológica. Então, não é o processo de alfabetização que nós estamos acostumados, não é nem tradicionalista, né? E eu cheguei para conversar com a escola e falei, olha, estou desconfiada que a criança tem uma possível dislexia, porque eu não estou conseguindo trabalhar as questões pedagógicas e um possível TDAH. Aí a escola falou assim, mas o nosso processo é fonológico. A minha vontade era falar assim, o que tem a ver isso com alhos com bugalhos? E depois que eu fui explicando o que eu vi, a escola me respondeu, concordo, eu acho que ela tem traços de dislexia e pode ter um TDAH. Ou seja, não importa o método, Exato. você tem que olhar para a criança, o que ela está desenvolvendo. Por que uma criança com 7, 8 anos, independente se é método fonológico, tradicionalista, apostilado, ainda não conseguiu compreender o som da palavra, a terminologia da palavra? Exato. Tem coisa aí, Exato. né? Exato. Então, assim, é a visão de quem está lá dentro e aceitar o que está sendo visto. E eu nem sei se vocês concordam, né? De novo, vou voltar, me perdoem as escolas, mas é com carinho que eu falo como pai, né? E hoje a gente acabou de lançar um método de ensino que ajuda muito as crianças que têm TDAH e dislexia, que é através de podcast. A gente fala de língua portuguesa através do podcast. E o que eu vejo nas escolas é uma resistência de primeiro entender o que é isso. Primeiro entender quem é o ser humano. Então a gente vê muitos professores dando aula que eles sabem tecnicamente o conteúdo, mas eles não sabem cientificamente quem é as pessoas que estão por trás deles, né? O que pode estar ali e como que ele vai preencher aquela caixinha que está vazia. Porque é isso, os nossos filhos, as nossas crianças, isso daí são caixinhas vazias que você vai ajudando ela a se alimentar para amanhã ser uma caixona grande e cheia, né? E as escolas não estão preparadas. Eu de acompanhar a minha filha na escola, eu escutei esse ano mesmo. Mas você é um pai que Abraça, dá tudo. era só que protege muito. Eu falei, mas por que você acha que... Não, porque você está vindo aqui falar sobre ela. Ué, eu vou falar sobre quem? Não é? Até aí escutei ela da coordenadora. Não, você é um pai, você vê que você a vida inteira foi na escola. Eu falei assim, mas eu não fui para proteger a minha filha. Eu só fui ser a voz dela, que ela ainda não tem. Porque eu dialogava sempre, falei assim, você sabe como é que é uma criança TDAH? Não, aqui a gente já sabe. Crianças TDAH, você não pode colocar elas nas pontas, você não pode colocar elas perto da parede, não pode, você tem que sempre colocar elas na frente, porque ela teria isso aí, Não tá. A materia. Daí eu falei assim, então deixa eu explicar uma coisa. Se você me colocar na frente, eu não presto atenção. Se você me colocar em posição estratégica, eu presto mais atenção. Você sabia que muitos TDAHs não gostam de sentar de costa para a porta? Ele sempre tem que sentar numa visão que ele está enxergando tudo, porque como ele é tão acelerado, ele quer ver o todo para ele poder se sentir confortável e ter confiança.
E a questão da parede, ela é muito relativa, porque quem tem o déficit do processamento auditivo, a parede vai abafar o som, mas quem tem o TDAH, a parede vai reverberar o som. Então vai chamar a atenção no burbúrio da sala, aonde eu estou indo com a minha atenção para prestar atenção naquele que eu preciso ter o foco. Então, não é via de regra, não. E daí coloca os alunos assim, na primeira fila. E minha filha chegava para mim e falou assim, pai, eles não entendem. Eu estou olhando para eles, eu não estou escutando nada. Fazendo nada. Eu não estou vendo nada, porque é um outro detalhe. Muitos de nós, a gente não sabe por quê, mas a gente faz leitura labial, a gente faz leitura do corpo, não é? O sentimento fica mais eufórado, porque sabe, parece que eu estou falando com você está falando uma coisa, mas eu estou enxergando que você não está falando o que você queria falar. Exatamente. Isso dói, machuca. Eu acho que essa é uma outra capacidade do TDAH. Ele é mais sensível a algumas características humanas, né? Sabe quem está Desconectando. Isso. Não, Desconectar. a hora, mas eu vou falar um negócio para você. A TAG desconecta também. Tem dia que a Letícia chega em casa e ela fala assim, mãe, a aula de história da Prof. Fulana, e ela narra a aula de história inteirinha. E o ano passado, que era um professor que ela não se adaptou, se você perguntar para ela, não, ela vira para mim e fala assim, na aula dele eu desliguei. Desliga. Ela fala, na aula dele eu desliguei, por que eu ia escutar? Eu não gosto dele, não me dou com ele, não... Pra que não bateu? E aí é algo que as escolas também não percebem. A carisma do professor, o tato do professor, para que essa criança se sinta pertencente. Porque não importa o diagnóstico ou não, se ela é pertencente àquele ambiente, ela aprende mais tarde, mais rápido, com mais dificuldade, mas ela aprende. E, Thaís, ó como que é forte isso, né? Eu vivi uma coisa da minha vida, na primeira série, eu sabia a tabuada decor. De 1 a 10, decor. Que não é comum, certo? Na quarta série, começa a se apagar muita coisa da minha mente. Porque as pessoas não conseguem entender. É como se você fosse guardando em algumas caixinhas, ou de repente você fala assim, cara, qual caixinha que eu guardei? Eu guardei aqui. Aonde está isso, né? E na quarta série eu começo a ter um pouco mais de dificuldade de ensino. Vou para a quinta série, que é A troca, né, na época. na época. E aí eu estava com muita dificuldade em português. O primeiro e o segundo bimestre, eu fui muito mal e tinha ido bem em matemática. Daí vira a professora, que era a mesma na época, português e matemática, falou assim, ó, foca agora só em português. Matemática você já passou, não tem como repetir. O que eles não sabem é que missão dada é missão cumprida. Ainda mais para o meu perfil, que eu venho de uma família que pratica esporte, atleta. Missão dada é missão cumprida. Final do ano, eu repeti em matemática e passei em português por 0,25 pontos. Chamo a minha mãe, a professora, e falo assim, o seu filho, se você quiser, dou 0,25 para ele passar de ano. Mas eu vou olhar na cara da senhora, ele não tem condições. O que uma mãe com TDAH que Vai fazer. só vai falar o quê? A autoridade naquele momento era eu, sim. E daí ela fala, falei, não, se não tem condição de ir para o próximo ano, ele tem que ser reprovado. Então, mas cria-se um sentimento de raiva dentro da pessoa, porque assim, a minha irmã mais nova, ela foi reprovada no 7º ano por 0,25 em biologia. Não pode falar de biologia na frente da minha irmã. E quando a gente passeia em Amparo, se passa na rua da casa da professora, ela fala, que ódio que eu tenho da fulana. É um negócio. Nossa, a minha filha, repetiram ela repetiram na segunda série. Eu nunca vi isso. Então, Num colégio particular de São Paulo, grande.
Um cara que o pai que via na escola toda semana acompanhar, e não para reclamar, acompanhava. Falava com a coordenadora qual a dificuldade, o que está tendo, tem que levar na fono, levar uma filha na fono, repetir ela. O trauma que ela tem hoje, ela está agora terminando o 3º ano. Ela olha para mim todos os dias e fala assim, eu não vejo a hora de acabar os estudos. Essa é a... Tem essa... Vai colocando dentro da gente, e daí você não vai querer mais estudar, você não vai querer mais aprender. Então, e veja, a minha irmã, ela tem memória fotográfica. É um negócio assim, dona Sueli, é absurdo. Ela tem o guarda-roupa dela na casa da minha mãe, eu dividia quarto com ela tem na nossa cômoda, ainda tem as coisas dela lá. Se você chegar na casa da minha mãe, abrir o guarda-roupa e fechar, Ela sabe que se mexe. na semana seguinte ela fala, quem mexeu? Ela fala para minha mãe, quem mexeu? Quem abriu? Então você veja que ela foi reprovada porque ela não escreveu do jeito que a professora queria. Então, e essa cultura ainda está dentro das escolas, está dentro da faculdade. Em casa, né? Sabe? Então tem um processo de que ou a população aceita as diferenças e para de que, é o show do autismo, é o show do deficiente intelectual, é show das dificuldades, Rótulo e tudo. os rótulos. Pera lá. Eu sou TAG, vocês são TDAH, o outro é disléxico, o outro é procrastinador, o outro é viciado em alguma coisa e nós estamos todos convivendo juntos. Não, e a coisa mais importante é você saber quem é você. Você só consegue se ajudar se você se aceita. Exato. E daí, a partir do momento que eu entendi quais eram as minhas dificuldades tendo TDAH e quais eram as minhas facilidades tendo TDAH, porque o TDAH ele me ajuda a sair fora da caixa, a pensar em coisas estratégicas para o meu negócio e para a minha carreira, para a minha vida. Ele provoca isso, ele me dá essa capacidade um pouco maior. Ele me atrapalha em outras características, se não pede para eu decorar nada. Isso é horrível. Não vai fazer. Esse é o Podfontes que você assistiu, porque nós estamos com o nosso horário estourado. Nossa, gente, daria quantos programas aí? Se fosse ao vivo, tá fervendo. Esse fechamento tem muita participação, porque é um assunto que tenho certeza muita gente se interessa, muita gente interessa até porque precisa saber mais. Até tendo TDAH precisa saber mais. E o nosso Podfontes de hoje foi um oferecimento da The Esquina Burger, Benjamin Psicologias, Karina Dreires, DM Desenvolvimento Humano, a Angela Collor, Fonoaudiologia. Eu preciso fazer uma consulta com a Ilha. Precisa, tá precisando fazer um processamento auditivo aí urgente. E a Adamo Linguagem, com o apoio cultural da Sequeira Jorge Advogados e do Pertal de Dayatuba. E eu quero aproveitar e deixar um espaço, Léo, para você deixar como as pessoas acessam esse podcast aí de língua portuguesa que vocês estão criando. Conta essa novidade pra gente aí. Se chama Pode Educar. Você encontra a gente no Instagram. É uma nova metodologia de ensino que a gente está levando para as escolas, que vai fazer parte do quadro da língua portuguesa para ajudar os professores a pegar todo esse conteúdo que eles têm para passar e que é tão importante, só que de uma maneira mais lúdica, mais dinâmica. Então você vai desenvolver as habilidades de trabalho em equipe, de comunicação, de foco, de produção de conteúdo através da metodologia de ensino. Então, esse é o nosso objetivo. E muito bom, muito legal. Então procurem lá no Instagram, hein, gente? Não perca essa. Queria agradecer muito a presença de vocês. Tirei de uma Sueli da casa que era, né? Fiz os cinema cá. Léo, obrigada de coração e deixo o Podfontes aberto para vocês, para qualquer outro assunto que vocês queiram trazer. Se um dia a senhora quiser vir falar sobre a fibromialgia, estamos também de braços abertos para receber e bater um papo sobre isso. É legal, né? Tá ótimo, então. Obrigado mais uma vez, Cheirosa. Passou ótimo, você de casa, pelo carinho da doença. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até mais.